Oi, povo! Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, na verdade, desde o comecinho de dezembro. E só para contextualizar vocês, né, toda essa mudança de cenário, eu me mudei de São Paulo, eu agora estou em Paraty. E a ideia é eu ir morar em um barco. A gente comprou um barquinho, um veleiro de 26 pés. Ele veio de Salvador, na Bahia, de Aratu, na verdade. Já chegou aqui em Paraty e a gente conseguiu erguer o mastro. Ainda falta ver algumas coisas da parte elétrica, né? Fazer algumas coisinhas no barco. Mas a ideia é que assim que estiver tudo pronto, a gente se mude para lá. Então, daqui a pouco eu vou estar gravando vídeos, resenhas de dentro de um barco. Mas isso é papo para um outro vídeo, né? O que eu queria destacar aqui para vocês é que, por conta de toda essa loucura da mudança, eu não estava conseguindo ler nada. Eu, em dezembro, li as leituras obrigatórias da faculdade, janeiro a mesma coisa, e eu estava sentindo falta de ler um bom livro. E foi aí que o autor, né, o Anderson Félix, me procurou, propondo que eu lesse a obra dele, né? Eu Matei Minha Mãe. O título me chamou a atenção logo de cara e ele também me mandou as primeiras páginas do romance. E eu gostei muito da narração, me chamou muito a atenção. A voz que o Anderson construiu para o protagonista dele é muito boa, mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. O que eu queria mesmo falar para vocês é que esse livro me ajudou a sair de uma das minhas piores ressacas literárias. A gente conversa mais depois da vinheta. O livro Matei Minha Mãe foi escrito por Anderson Félix e publicado em 2020. Conta a história do Samuel, um adolescente que vive na periferia de Florianópolis. Ele mora com o pai e um irmão mais velho. O Samuel acredita ter sido responsável pela morte da mãe, que aconteceu alguns anos antes. E ele é um personagem muito solitário. O que ele tem de mais precioso é um cachorro, Tobias, que ele chama de amigo. Durante boa parte do romance, é o único a quem ele vai chamar de amigo. Para piorar a situação, o irmão do Samuel desaparece e ele foge de casa para procurar por esse irmão. O Samuel é um personagem de comportamentos compulsivos. E dentre essas compulsões está o sexo, ou melhor, a masturbação. Ele mesmo se identifica, já no primeiro parágrafo do romance, como um punheteiro de merda. À medida que a gente vai avançando na leitura, a gente vai entendendo melhor o que está por trás desse comportamento compulsivo, toda a culpa, a raiva, todo o sofrimento que está por trás disso. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, como o livro cresce, como Samuel vai se tornando um personagem mais e mais interessante. E isso só é possível por conta da narração. O Samuel, ele tá no exército quando ele decide escrever esse caderno de memórias, né, a partir do conselho de uma psicóloga. Então, os acontecimentos ainda são bem recentes. E eu acreditei totalmente que esse era o relato de uma adolescente, ou de um jovem adulto, né? Não só pela linguagem, que é muito livre, muito coloquial, mas principalmente pelas limitações do próprio Samuel. Porque quando você é jovem, existe uma imensidão de coisas que você ainda não compreende. Essa narração é perfeita para o que o romance se predispõe a ser, que é um romance de formação. Um jovem aprendendo a lidar com o mundo dos adultos, um mundo líquido, de relações muito instáveis e complexas. É interessante também, e o autor aborda isso no livro, como sempre se espera que a gente se resolva com o nosso passado. Supere, vire a página, deixe tudo para trás. Tem uma parte da narrativa em que o irmão está ensinando o Samuel a tocar violão. E o Samuel tem dificuldade com um acorde, ele sente dor ao formar esse acorde, que é um Fá menor. E o irmão fala: não se preocupa, depois você cria calo e deixa de sentir essa dor. Nem sempre é tão fácil. Nem sempre a gente consegue deixar de sentir essa dor. E exigir que as pessoas simplesmente sigam em frente, como se fosse a única direção possível, como se fosse fácil se desprender do passado, é só uma das muitas tiranias da sociedade. Eu acho que o autor trabalha essa ideia não só com Samuel, mas também com outros personagens do romance, personagens que ele vai encontrando durante a busca pelo irmão.
Eu não tenho certeza se eu gostei do final. Eu tive um pouco a impressão de ser um final de um outro livro, de uma outra história. Mas eu gostei muito da leitura, recomendo para vocês. Eu gosto bastante de romances de formação. E esse aqui é muito bom, né? Com o bônus de se passar em Florianópolis, na década de 90. Então dá para reviver aí a derrota do Brasil pela França. Tem essa questão do sexo, da masturbação, que é um pouco incômoda, né? Incômoda de ler. A masturbação por personagem é uma forma dele reviver o seu trauma, né? Dele punir a si mesmo. Mas também tem humor na narrativa, tem essa questão das referências da década de 90, músicas, bandas. O personagem também ele tem uma coisa curiosa, que é, ele fala algo para as pessoas, mas pensa coisas totalmente diferentes. Então ele está sendo totalmente gentil com alguém, mas por dentro ele está falando vários palavrões, que é muito a gente, né? É como a vida é de fato. Então, gostei bastante da leitura e recomendo para vocês. Me contem, né, aqui nos comentários se vocês ficaram com vontade de ler O Matei Minha Mãe, ou se vocês já leram, né, o que vocês acharam da leitura. Me indiquem também outros romances de formação. Eu fiquei tentando lembrar de romances de formação que se passam no Brasil e eu não lembrei de muitos exemplos. Então, se vocês souberem de algum, escrevam para mim. Aproveito também e peço para vocês curtirem esse vídeo, né, se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. E vou sugerir também que vocês me sigam no Instagram, né? @abstraçãocoletiva, abstração.coletiva, acho que é esse o nome. Porque lá eu tô divulgando vários stories, né? De como tá sendo essa minha mudança de vida, aqui algumas coisas de Paraty. Então, se vocês ficaram interessados aí pela minha mudança, pela minha jornada, me sigam lá também. Grande beijo para todo mundo e até mais!